Bom, gente, então vamos começar o exame pulmonar. Um dos principais itens que nós temos que levar em consideração na nossa avaliação são os sinais vitais, né? Nunca esquecendo que a nossa população-alvo nessa disciplina são recém-nascidos até 28 dias, neonatos, né? Quais são os sinais vitais mais importantes? Frequência cardíaca, respiratória, temperatura, pressão arterial. Ali naquele meu quadrinho, eu trouxe para exemplificar para vocês valores de referência de frequência respiratória e frequência cardíaca em recém-nascido pré-termo e em criança termo, tá? O que são esses valores de referência? São valores dentro da normalidade. Cada centro que vocês forem trabalhar, muitas vezes eles vão dar valores de referências para vocês, porque a bibliografia é ampla nesses valores. Então, vou dar um exemplo para vocês em cima desse quadro. Paciente recém-nascido prematuro é considerado taquipneico, que tem taquipneia, quando a sua frequência respiratória for acima de 60. Minha criança é considerada bradipneica quando tem a frequência respiratória abaixo de 40. Gente, nunca podemos esquecer que o nosso recém-nascido por si só, ele já tem uma frequência respiratória considerada alta, normalmente, sem patologia nenhuma. Então, cuidado, não se enganem quando vocês pegarem uma frequência respiratória e cuidado para não confundir com o adulto, para você não achar que essa criança está mal. Não, na verdade, a frequência respiratória dele é aumentada mesmo. Frequência cardíaca, né? A mesma coisa, vamos falar de uma criança recém-nascida pré-termo, lá no meu quadrinho, né? Essa minha criança é considerado que tem taquicardia, ou é uma criança que está taquicárdica, quando ela tem a frequência cardíaca acima de 140 batimentos por minuto. Normocárdica, abaixo de 120. Então, são só para mostrar para vocês, né, ilustrar como a gente traz essas nomenclaturas dentro dos valores. Pressão arterial e temperatura, né, não muda muita coisa. Não esqueçam que a pressão arterial também tem uma gama de valores de acordo com a faixa etária, ok? Um outro item importante, né, muito importante a ser avaliado é a saturação de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio circulante dentro dos pulmões, né? Ela é primordial para mim saber que conduta eu vou tomar a partir desses valores. Como que a gente pode verificar a saturação de oxigênio no nosso do nosso paciente? Duas formas. Uma delas é através do oxímetro, que estão aí os exemplos, né? Esses 3 oxímetros portáteis que vocês estão vendo, que a gente usa no bolso, usa na beira do leito. E outra maneira é através de um exame de gasometria arterial. É um exame invasivo, onde a gente retira o sangue arterial e que me mede os valores absolutos e exatos de quanto que nós temos de oxigênio no sangue. É claro que ele é muito melhor. Então, assim, os valores é de 0 a 100%. Tá? Baixa saturação em pediatria a gente considera menor do que 90% e em neonato menor do que 92%. Agora vamos começar com a avaliação do movimento torácico, né? Um dos movimentos torácicos que a gente avalia é o ritmo respiratório. Se nós formos pensar no primeiro slide que eu passei para vocês, a gente já tem os valores pré-determinados de bradipneico e de taquipneico, né? Através do valor de frequência, através do valor de referência da frequência respiratória, eu posso saber se meu paciente está brad e está taquipneico, ok. Porém, eu quero fazer essa avaliação através do ritmo respiratório. Como eu faço isso? Eu observo meu paciente respirando. Se esse meu paciente está apresentando uma respiração profunda e lenta, é sinais de que a frequência respiratória dele está baixa, então ele é bradipneico. Se meu paciente está apresentando uma respiração superficial e rápida, ele está com uma, provavelmente não, sim, ele está com uma frequência respiratória aumentada. Então, esse meu paciente é considerado taquipneico. Então, profundidade ventilatória através do olhar do movimento do tórax do paciente.
Tiragem. Tiragem pulmonar é um dos sinais de sofrimento respiratório na criança. Cuidado, quando essa tiragem estiver presente, socorro, prestem muita atenção. Algum sofrimento grave está acontecendo nessa minha criança, tá? O que é essa tiragem? É uma depressão durante a inspiração. A gente olha no tórax da minha criança e parece que tem algumas regiões do tórax que estão sendo sugadas para dentro. Quais são os tipos de tiragem? O nome dos locais é os tipos de tiragem, ou seja, se nós tivermos uma depressão durante a inspiração na região supraclavicular, é uma tiragem supraclavicular. A minha tiragem de flóculo external é considerada aquela depressão na região flóculo external. Intercostal, entre as costelas, e subcostal, região abaixo das costelas. Então, os tipos de tiragem são esses 4, né? E são caracterizadas por essa depressão durante a inspiração. A gente realmente enxerga um sugar, né? Um sugar para dentro da criança, né? Oriento vocês a botarem no YouTube, botarem tiragens para vocês conseguirem entender e visualizar, tá? O que eu preciso que vocês saibam? A qualquer aparecimento dessas tiragens, a minha criança está em sofrimento respiratório. É um sinal de sofrimento respiratório importante. Uso da musculatura acessória da respiração. Lembrem lá em cardiopneuma, quando eu dei a aula da musculatura respiratória, né? Que eu falava que o diafragma era o principal músculo inspiratório e que existiam os músculos que apareciam, que eu dizia a ajuda dos universitários, quando o diafragma estava excessivamente cansado, ele chamava os universitários, que eram tanto os músculos acessórios da inspiração, quanto os músculos acessórios da expiração. Quando aparecem esses grupos, a gente vai ver, a gente precisa caracterizar, quantificar o quanto que eles estão aparecendo. Então, se durante a respiração os músculos acessórios começarem a funcionar, é sinal que está mal, né? É sinal de que o meu diafragma não está dando conta da minha respiração. Então, nós vamos cuidar lá na minha região de esternocleido, de escalenos, que são os meus músculos acessórios junto com meus abdominais, os meus oblíquos, os meus intercostais. Se ali naquela região começarmos a ter uso de musculatura acessória, aquela musculatura começar a funcionar junto, começamos a nos preocupar. Então, o diafragma cansou e pediu a ajuda dos universitários. A maneira de nós quantificar é através do grau, né? Grau 0 até o grau 4, tá? O grau 0 é quando não tem uso, então a gente nem precisa colocar isso, né? O grau 4 é quando a gente olha que aquele paciente está com um uso muito severo, está vendo muita contração daquela musculatura na região, tá bem? O grau 1, a gente apenas enxerga a palpação. Ai, desculpa. A gente não enxerga ele, a gente coloca a mão no músculo, tipo, a gente bota a mão lá no esternocleidomastoideu, mastoide, e vê que ele está fazendo uma contração, mas a gente não consegue enxergar. Quando a gente passa a enxergar essa minha musculatura sendo contraída, já passa a ser o grau 2 do uso acessório. Então, enxergando e um pouco mais severo, o grau 3, e quando está com uma contração muito exagerada, passa a ser o grau 4 do uso da musculatura acessória. Bom, numa ausculta pulmonar nós devemos tomar alguns cuidados, né, que estão descritos no slide anterior ali, que é só vocês darem uma lidinha sem problema nenhum. O que nós pensamos quando nós vamos auscultar um paciente? Nós não podemos deixar de lembrar que nós estamos auscultando as vias aéreas do meu paciente, vias aéreas inferiores. A gente está vendo o que está acontecendo lá dentro, né? Se tem presença de água, se tem presença de secreção, se tem presença de ar, como estão as coisas lá dentro. É isso que a ausculta pulmonar me diz.
como que eu vou saber disso? Através dos ruídos. Existem 2 tipos de ruídos. Primeiramente, eu vou explicar o ruído fisiológico, que são sons normais que nós temos que escutar dentro do pulmão. Murmúrio vesicular. Murmúrio vesicular é o som da passagem de ar entrando e saindo do pulmão. Ou seja, todo paciente que é auscultado, ele tem que ter murmúrio vesicular presente. Porque se ele não tiver murmúrio vesicular presente, ele não vai ter ar entrando e saindo do pulmão. Então tá mal. Então, por isso que a gente diz que isso são ruídos normais dentro do pulmão, que vão ser auscultados dentro da ausculta, porém, eles não são sinais de problema. Bem pelo contrário, eles têm que ser auscultados, eles têm que ser encontrados. Senão o ar não está entrando, nós estamos mortos, né? Ruído traqueal, que é a passagem de ar pelas vias aéreas superiores, tá? Isso aqui a gente vê a nível de via aérea superior. Da mesma coisa, né? Se não está entrando esse ar, alguma coisa está mal, tá? Então, esses 2 são ruídos fisiológicos, são sons normais. Aqui, então, eu entro para falar para vocês sobre os ruídos adventícios, que são sons anormais. Então, diferente do murmúrio vesicular, quando os ruídos adventícios aparecem numa ausculta pulmonar, é sinal de que tem coisa errada, tá? Então, quais são esses sons anormais? O primeiro deles é o ronco, tá? Que é um som característico de secreção de muco em via aérea de grande calibre, tá? É aquele ronco bem superior que muitas vezes a gente escuta até mesmo sem esteto, aquele que nem eu digo, tá? E ele é eu chamo de ronco, eu chamo de vagabundo, porque como ele está mais a nível superior no nosso pulmão, normalmente o paciente tosse e ele consegue tirar, né, expectorar aquela secreção e o ronco passa, tá? Sibilo é o outro ruído adventício, também é um som anormal. Ele é a presença é o chamado, né, vulgarmente chamado de gatinho, é o né? Ele caracteriza por obstrução de vias aéreas distais, das vias de pequeno calibre. A gente tem que cuidar que esse sibilo, ele pode ser inspiratório ou expiratório. Quando nós estivermos escutando um paciente e esse sibilo aparecer durante a inspiração, ele é sinal que nós temos presença de secreção. Quando esse sibilo aparecer durante a expiração, é sinal de que nós temos um edema ou um broncoespasmo. Então, atenção, porque dependendo da ausculta pulmonar vai ser a minha conduta. E mais ainda, dependendo, se tu colocar só, ele está com um sibilo. Não, mas que sibilo? Porque dependendo do sibilo, a conduta desse meu paciente é completamente diferente. Então aí nós temos mais 2 tipos de ruídos adventícios, que é os estertores crepitantes e estertores bolhosos. O crepitante, ele peguem os cabelos de vocês e esfreguem um no outro. Os cabelos de vocês, não, peguem fios de cabelos de vocês e esfreguem. Então, assim, ó, a gente ouve no pulmão bem esse som característico do atrito de uma mecha de cabelo. Tá? Ele é caracterizado, produzido, né, na abertura súbita e sucessiva das pequenas vias aéreas. Já os estertores bolhosos, ele é semelhante, a gente ausculta dentro do pulmão, semelhante a bolhas estourando, né? Ele é característico também de quando há presença de sangue, de pus dentro do pulmão. O estridor é um ruído inspiratório produzido pela obstrução da laringe ou traqueia. Aí, mais uma vez, nós estamos falando de via aérea superior, ok? Bom, gente, outra coisa muito importante a ser avaliada é a secreção desse meu paciente, né? Quantidade, se é pequena, média ou grande, a cor dessa minha secreção, se essa minha criança, se essa minha secreção ela está fétida ou não, porque a secreção fétida é sinal de infecção bacteriana, né? Se ela está viscosa, se essa secreção está espessa ou não, está mais líquida, por quê, né? Porque eu sei que quanto mais secreção, mais mucoide, que é sinal de infecção, desculpa, mais purulenta, que é sinal de infecção bacteriana, se começa a apresentar odor, se ela começa a ficar espessa, é sinal de piora desse meu paciente, né? A secreção está ficando mais feia, como comumente dizendo, de nós
saúde dissemos, e então, por isso que é importante a avaliação. Bom, existem 7 itens que devem ser avaliados para nós chegarmos à conclusão de que o nosso paciente está em sofrimento respiratório, né? Desconforto, sofrimento respiratório. Nós precisamos prestar atenção na presença de taquipneia, de apneia, de batimento de asa do nariz, gemido expiratório, head budding, que é o balançar da cabeça para frente e para trás, as tiragens, que a gente já falou, a presença das tiragens, né? E as cianoses. Se esses 7 sinais começarem a aparecer no meu paciente, corram, peçam socorro, ajuda. Esse meu paciente está apresentando na cara de vocês, né, desconforto respiratório, ele não está bem e ele precisa de uma conduta imediata. Nós vimos que existem sinais de desconforto respiratório, né? E existe um boletim de Silvio Anderson, que ele é utilizado em tudo que é hospital, em tudo que é UTI, tudo que trabalha com pediatria, tá? Ele é para todo mundo, se ele está com sofrimento respiratório, ele está com desconforto respiratório, mas o quanto ele está? Então criaram esse boletim que ele quantifica o grau de desconforto, tá? Então ele é esse quadrinho aí que eu estou colocando para vocês, né? A gente marca o que a gente está enxergando no meu paciente e faz a soma dos valores. De 1 a 5 ele está com desconforto respiratório moderado e maior do que 5 ele está com